Às vezes a gente ouve o Evangelho uma vida inteira e a gente não percebe que Jesus é um grande educador. Jesus é um grande professor, um mestre, rabi. E Ele veio na terra para nos ensinar a viver. Se você e eu, se nós, a humanidade, quem quer que seja, não permitir que Jesus nos eduque. A palavra educar significa trazer para fora. Nós estamos escondidos numa multidão de entulhos da nossa história. O teu eu, a tua personalidade diante dos olhos de Deus, ela está obscurecida, ela está no meio de escombros. O pecado original é uma bomba atômica dentro de nós. Aí Jesus desce do céu para resgatar você, que está lá nos escombros da tua vida, da tua história. Isso que é salvação. Jesus educa os apóstolos, Jesus educa os fariseus, os mestres da lei, porque Ele tem autoridade. Mateus capítulo 28, versículo 18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E como que Jesus nos educa? Com o coração que só Ele tem, um coração manso, humilde e misericordioso. É assim que Jesus quer tirar-nos desses escombros. Educação é isso. A palavra educare é tirar dos escombros, tirar da escuridão, da paralisia. Por isso que no Evangelho tem tantas curas de cegos, porque tem que tirar da escuridão. Por isso que no Evangelho tem tantas curas de paralítico, de pessoas com a mão seca, porque estamos paralisados na obra de Deus, estamos parados nas nossas atividades diárias. O mundo poderia ser tanto melhor, a nossa rua, a nossa casa, nossa sociedade, porque há tanta depreciação das coisas, tanta degradação das situações, porque as pessoas estão cegas e paralíticas. Por que Jesus vai dar a voz aos mudos? Porque as pessoas não anunciam o Evangelho. Parece que a nossa língua só existe para criticar, para dizer mal, para reclamar, para blasfemar. Então Jesus vem curar, abrir os olhos dos cegos, fazer andar o paralítico, soltar, éfeta, abre-te, abrir a língua, abrir os lábios, para a gente conversar, para a gente dialogar, para a gente aprender. Esse é o papel de Jesus, um grande educador. E a sua igreja, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18, esta escola do amor, escola da verdade, da justiça, da paz. Então, os professores de Jesus, que são os apóstolos e os discípulos, precisam estar cheios do Espírito Santo. Lucas capítulo 6, versículo 36. Todo discípulo bem formado será como seu mestre. Os apóstolos precisam ser como Jesus, sábios, inteligentes, prontos ao sacrifício, cheios do Espírito Santo, cheios de dons. E os apóstolos eram como Jesus. Os apóstolos aprenderam a duras penas, nas suas quedas, nas suas fraquezas, com o tempo, com Nossa Senhora. Eles aprenderam a agir como mestre, porque o Senhor disse: eu não faço nada por mim mesmo, tudo que eu faço é o que eu vejo o meu Pai fazer. Tudo que eu vos anuncio, eu ouvi do meu Pai. Jesus é fiel ao Pai, a igreja precisa ser fiel a Jesus, nosso Senhor. Se nós quisermos inventar a roda agora, inventar uma nova igreja, nós vamos criar uma anomalia religiosa, e pior, usando os templos católicos, né? Isso que é dolorido, usando a estrutura da igreja, usando a tradição da igreja, a riqueza bimilenar da igreja, se dizendo católico, mas com um pensamento anticatólico,
porque todo sacerdote, todo bispo deve agir como Jesus, e Jesus não é um revolucionário, Jesus é sacerdote e vítima. Jesus salva a humanidade se entregando em sacrifício. Assim viveu São João Bosco, assim viveu o Santo Padre Pio, assim viveu São João Maria Vianney, São João Paulo II. Agora, se a gente chega aqui em 2020, 21, 22 e quer inventar uma nova igreja, será que a gente vai conseguir salvar as pessoas? Ou vai gerar uma confusão total? É o que nós estamos vendo. A confusão doutrinária, a confusão teológica, a confusão moral reflete também as aberrações na sociedade, os conflitos bélicos e os castigos da natureza. Nossa Senhora em Fátima, ela disse, ela avisou: nações inteiras serão aniquiladas. Ela avisou, nações inteiras serão aniquiladas. Padre, o que é aniquilado? É reduzido ao nada, ao pó. E agora a mensagem de Fátima fica mais nítida, mais clara para todos. Tanto é que o Papa Francisco correu e consagrou a Rússia, como Nossa Senhora pediu em Fátima. Mas seria bom o Santo Padre, com todos os bispos do mundo inteiro, começar a fazer uma jornada dos 5 primeiros sábados. Nossa Senhora pediu os 5 primeiros sábados. Guardar os 5 primeiros sábados, começar a rezar mais. A igreja precisa rezar mais diante do Santíssimo Sacramento, unido a Nossa Senhora, para pedir a paz. O Santo Padre corre e consagra a Rússia. Agora a pergunta que nós fazemos: Padre, essa consagração vai impedir uma 3ª guerra mundial? O Papa Francisco mesmo disse esses dias: eu não imaginei ser Papa em plena 3ª guerra mundial. Ele disse isso. Eu não sei se vocês estão vendo, os países da OTAN, os países asiáticos, eles estão aumentando, quadriplicando a sua produção bélica, seus artefatos militares. Está duplicando, quadriplicando. Todas as indústrias bélicas dos países estão produzindo armas, produzindo munições. Agora estão sendo colocadas armas táticas nucleares no leste europeu. Está aí, meus irmãozinhos, para quem quiser ver e ouvir. A profecia de Nossa Senhora está se cumprindo. Por quê? Porque o homem, se ele fosse fiel a Deus e deixasse Deus o educar, deixasse Nossa Senhora o educar. E educação é isso, ó, isso pode, isso não pode, isso não está certo, isso está errado. Quando a gente era criança, né, a avózinha levava a gente na casa dos primos, na casa dos vizinhos. Aí quando vê, tinha uma situação lá na casa, chegava em casa: olha, o fulano é mal educado, o ciclano é mal educado. Ou seja, não aprendeu a ouvir o pai, não aprendeu a ouvir a mãe. Nós não temos que ficar negociando, gente, se a gente vai obedecer a Deus ou não. Ou a gente obedece a Deus e tem vida, ou a gente desobedece a Deus e caminha para o caos. Jesus, Cordeiro manso e humilde de coração, que curou, que mostrou para os israelitas, para os judeus, que Ele é o Filho de Deus, com palavras e obras. Mesmo assim, eles endureceram o coração e não creram em Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 2. Jesus chorou sobre Jerusalém, olhou para o templo belíssimo, construído em 46 anos, e disse: não vai sobrar aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído, porque esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E o que vale para Israel, vale para a Igreja Católica Apostólica Romana. Não adianta termos catedrais belíssimas, torres belíssimas, vitrais bonitos, altares maravilhosos, imagens, órgãos, cantos, uma liturgia bela, se nós não tivermos um coração dócil a Deus. Senão nós faremos da casa de Deus um covil de lobos,
lobos vestidos em pele de cordeiro. Quando o coração do homem se distancia de Deus, ele começa a caminhar para o seu nada. A Semana Santa é Deus vindo ao encontro do homem, para levantá-lo, para tirar cada um de nós dos escombros que nós caímos. Vamos permitir que Jesus nos resgate. Vamos permitir que Nossa Senhora nos resgate. Padre, qual que é a melhor forma de a gente ser resgatado? Rezando o rosário. Reze o rosário todos os dias. Uma coisa interessante, esses dias teve nos Estados Unidos um congresso satanista, um congresso satanista, e eles estavam preocupados lá nos Estados Unidos com o Brasil, porque a agenda satanista não estava conseguindo triunfar aqui no Brasil. E sabe o que eles disseram, satanistas? Porque o Brasil está levantando de madrugada para rezar o rosário, lá com o Frei Gilson, 300 mil pessoas, 250 mil pessoas, lá no Instituto Restes, 150 mil pessoas, 200 mil pessoas, rezando ao mesmo tempo, fora as pessoas que não estão rezando pela internet, mas estão rezando, indo à missa de manhã, recebendo Jesus na Eucaristia, os padres que estão dando bênção do Santíssimo Sacramento, as igrejas que estão abrindo. Isso já é a centelha do triunfo do coração imaculado de Maria, porque Nossa Senhora disse aqui no Brasil, através do Padre Gobi: o Brasil me pertence, o meu filho me deu, o Brasil me pertence. E daqui do Brasil também começará o triunfo do coração imaculado de Maria, porque quando Nossa Senhora apareceu no Equador, em Quito, Nossa Senhora do Bom Sucesso, em 1594, o Equador, naquele momento, no final do século XVI, o Equador fazia parte das terras brasileiras. Então, Nossa Senhora do Bom Sucesso é a Nossa Senhora que profetizou todo esse caos do século 20 e 21, e profetizou também no seu Quadernon, onde está lá guardado em Quito, no convento das Concepcionistas, tudo que irá acontecer com a igreja antes da tribulação e depois da tribulação, que vai vir um tempo de paz, o triunfo do coração imaculado de Maria. Vamos rezar o rosário pedindo a paz, porque o rosário é a oração da paz. E São Pedro Julião Imard, ele diz assim: não existe mal que resista ao Santo Rosário rezado diante do Santíssimo Sacramento. Não existe mal que resista ao Santo Rosário rezado diante do Santíssimo Sacramento. Rezar em silêncio, rezar em conjunto, rezar com ordem, deixar-nos educar. Não é porque você tem 60 anos, 70 anos que Deus não tem que te educar, não é verdade? Tem muita coisa para acontecer, não tem? Seja quem for, seja uma criança, seja um padre, seja um bispo, enquanto nós estivermos caminhando aqui na terra, Deus quer nos formar, Deus quer nos aperfeiçoar, Deus quer nos conduzir no caminho do amor. Os apóstolos, depois de Pentecostes, eles descobriram um segredo, o segredo de Maria. Nunca mais, depois de Pentecostes, depois do Calvário, os apóstolos fizeram nada sem Maria. Nunca mais São Pedro foi dizendo: não, Jesus, eu te sigo aonde quer que o Senhor vá, e se for necessário eu morro pelo Senhor. Segura aí, seu Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Os outros saíram tudo correndo, Tomé duvidou, mas depois que veio Pentecostes, depois que veio o derramamento do Espírito Santo com Nossa Senhora, eles nunca mais fizeram nada sem Nossa Senhora. E quando tinham dúvida, ia lá: benção mãe, é isso que está colocando no nosso coração, o Espírito Santo, teu filho ensinou assim, o que a senhora nos diz? É isso que Jesus, o Pai, a Santíssima Trindade quer da Igreja Católica, de todos os clérigos, de todos os apóstolos, todos os bispos. Ele quer exaltar o coração imaculado da sua mãe. A irmã Lúcia disse: é vontade expressa de Jesus exaltar o coração imaculado de Maria. E sabe como que ele vai fazer isso?
vai fazer isso mostrando que tudo que Nossa Senhora conduziu durante séculos está se cumprindo nos nossos dias. E quando a Rússia se converter, a Rússia vai se tornar o país mais mariano do mundo, mostrando a força de Nossa Senhora, a força da mensagem de Fátima, porque a mensagem de Fátima, disse o Papa Bento XVI, ela está em plena ação. Engana-se, equivoca-se aqueles que acham que a mensagem de Fátima, ela acabou. Não, ela está em pleno cumprimento. É uma cascata, uma catarata imparável, porque Fátima está dentro de um grande preâmbulo de outras aparições no mundo, que nos mostra justamente isso, o caminho a seguir. São João Paulo II foi o Papa do Coração Imaculado de Maria. Enquanto esse homem existiu, houve certa paz no mundo. Pois veio Bento XVI, já tantas lutas, e agora o Papa Francisco, mais dificuldades ainda, a ponto do Papa estar atônito com a situação no leste europeu. Nossa Senhora chora, e ela não chora à toa, porque nações inteiras serão aniquiladas. Se você e eu, se a nossa família, minha, sua, também não quiser cair debaixo dos escombros do pecado, nos consagremos a Nossa Senhora. Rezemos mais o rosário diante do Santíssimo Sacramento e vamos agradecer muito a Deus, porque o que Ele está fazendo no Brasil, Ele não está fazendo em outra nação da terra. O que Ele está fazendo conosco em Cuiabá, Ele não está fazendo em outra cidade do nosso Brasil. Como Deus é bom, aproveite, porque Santo Agostinho diz, eu tenho medo da graça que passa e não volta mais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria,